Deus. Boa noite a todos, então. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Amados, quero convidar você, pega a tua Bíblia, abra ela no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1 em diante. Vamos estar falando, amados, do primeiro milagre que é registrado na igreja primitiva. E a gente vem falando, amados, já há algumas semanas, sobre o tema sobre ser curado. E nessa noite, amados, Deus tem uma palavra para você. É hora de você se levantar. Amém? Diga comigo, é hora que eu me coloque de pé, que eu me levante e que eu viva as promessas de Deus. Amém? Vamos lá? Versículo 1 em diante nos diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem alguma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Feche os teus olhos por um instante, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar neste momento e nós queremos te agradecer. Obrigado, Deus, por estarmos na tua casa, por estarmos na tua presença, por mais essa uma oportunidade que nós temos de nos colocarmos diante do Senhor, de podermos abrirmos o nosso coração para que o Senhor tenha liberdade de ministrar sobre as nossas vidas. O Senhor sonda e o Senhor conhece o nosso coração, e o Senhor sabe perfeitamente como nós estamos, o que estamos sentindo, o que estamos passando. Por isso, Pai, vem ministrar neste momento ao coração, Senhor, de cada pessoa, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade. Eu coloco, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos e humildemente eu te peço, usa-me e capacita. E faça, Senhor, de mim apenas um instrumento, que eu diminua e que o Senhor cresça. E que sejamos todos edificados nessa noite. E a igreja diga glória a Deus. Toma teu assento, amados, em nome de Jesus. Amém? Amados, diante das lutas, das dificuldades que eu e você de repente já passamos, ou estamos passando, como nós reagimos? Qual a nossa reação? O que nós fazemos? Quando as lutas vêm, quando as dificuldades aparecem, nós lutamos ou nós nos entregamos? Às vezes, amados, nós podemos simplesmente acreditar que não vamos conseguir vencer. Nós olhamos para a situação e nós dizemos, não tem como eu conseguir. Ou de repente, às vezes, amados, nós vamos dizer assim, é que esse problema é maior do que eu. E por ser um problema grande, eu não consigo. Ou às vezes, amados, nós vamos dizer assim, por mais que eu tente, eu não vou conseguir vencer. Ou às vezes, amados, a gente pode chegar a um momento onde a gente diz assim, aceitar a derrota é mais fácil. Aceitar que eu vou perder,
aceitar a dor, aceitar o sofrimento, aceitar, é mais fácil. Quando nós olhamos para isso, amados, olhando para a nossa história, olhando para a nossa vida, olhando para a nossa realidade, sabendo, amados, que todos nós passamos por situações difíceis. Mas quando nós olhamos para a palavra, coloca para nós lá Salmo 37, 24, esse versículo é bem simples, ele diz assim, ó, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então existe a possibilidade de cair ou não? Existe, é real. Mas a palavra, amados, ela vem e nos diz assim, ó, se cair, não ficará prostrado. Quem é que já caiu? E aí, ficou prostrado ou levantou? Porque aí, amados, nós vamos aprender uma coisa, que o ficar prostrado acaba sendo a nossa escolha. Cair, amados, muitas vezes eu e você somos pegos de surpresa. Muitas vezes tem situações que acontecem na nossa vida e que elas nos derrubam. E que por mais que a gente tente evitar, por mais que a gente tente fugir, a gente não consegue. Então o cair vai fazer parte. Muitas vezes tu não imagina enfrentar uma enfermidade, muitas vezes tu não sonha, nos piores, de passar por uma tragédia, algo que aconteça na nossa vida, na nossa casa, com a nossa família. Mas acontece. E aí, amados, a pergunta é: ficamos prostrados ou deixamos o Senhor nos levantar? Porque o versículo, amados, ele vai dizer assim, ó, porque o Senhor o segura pela mão. Então, amados, quando eu e você estamos na luta, quando eu e você estamos na dificuldade, quando eu e você, amados, estamos enfrentando um problema, o Senhor está lá, do nosso lado, segurando a nossa mão e dizendo assim, ó, eu estou aqui. Eu estou aqui te ajudando. Eu estou aqui te sustentando. E aí muitas vezes a gente vai pensar assim, mas eu estou passando pelo problema. E Deus vai dizer assim, tu está passando pelo problema, mas tu não está sozinho. Tu está passando pela dificuldade, mas eu estou aqui do teu lado. Eu não te abandonei no meio do problema, eu não te abandonei no problema. Eu estou do teu lado, eu estou aqui segurando a tua mão. Eu estou aqui para te levantar, eu estou aqui para te manter em pé, eu estou aqui para te dizer, não desista porque você não está sozinho. É quando, amados, nós olhamos, por exemplo, para a Bíblia e nós vemos lá aqueles 3 homens sendo jogados numa fornalha. E aí a gente poderia perguntar assim, adiantou do que a fé deles? Adiantou de que quando eles caíram dentro da fornalha, o Senhor estava lá dentro esperando eles. E nenhum mal aconteceu com eles. O que eu e você precisamos entender, amados? Que situações difíceis, lutas, dificuldades, problemas, todos nós já passamos, estamos passando, ou vamos passar. A pergunta é, vamos ficar prostrados? Ou vamos nos levantar? Esse, amados, é algo que eu e você precisamos parar um momento na nossa vida. Agora. E você fazer uma rápida reflexão. Como que eu estou enfrentando? Como que eu estou lidando com o que eu estou passando? Porque quando nós olhamos, amados, para essa história, uma história conhecida, o primeiro milagre ali, narrado na igreja primitiva, conta a história lá e a Bíblia diz que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a hora. O que eles iam fazer mesmo lá? Diga, oração. Interessante, amados, que eles estavam indo para o templo para fazer aquilo que deveria ser básico, orar. A igreja, amados, tinha iniciado ali na descida do Pentecostes. 3.000 pessoas desceram as águas. Agora, no dia seguinte, eles estão indo, e a Bíblia diz, eles estavam indo na hora da oração, na hora 9. E aí, amados, a pergunta que eu e você muitas vezes temos que nos fazer, quando nós saímos da nossa casa, nós viemos aqui, nós viemos fazer o quê? Nós viemos buscar o Senhor? A nossa motivação está no Senhor? Eu venho à casa do Senhor para buscar o Senhor? Eu venho ao templo para orar?
ou a minha motivação está em outra coisa? Porque às vezes, amados, a nossa motivação, ela está nos levando a algo errado. E quando a nossa motivação, ela nos leva para uma direção errada, nós até podemos estar no lugar certo, mas nada acontece. O profeta Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 13, se quiser colocar, ele vai dizer assim, ó: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscar de todo o vosso coração. O que eu preciso, amados, fazer, quando eu venho à igreja, se eu quiser que realmente Deus fale comigo? Eu preciso buscar Ele, amém? Mas eu preciso buscar de coração. Não adianta, amados, eu estar sentado, esperando o tempo passar, contando os minutos, esperando que acabe logo. Isso significa que eu apenas estou perdendo o meu tempo. Por quê? Eu estou perdendo a oportunidade de receber algo de Deus na minha vida. Quando a Bíblia, amados, descreve, eles estavam indo à hora da oração. Eles estavam indo àquele lugar porque eles estavam querendo buscar mais do Senhor. Eles já tinham vivido algo maravilhoso, vamos dizer assim. Pedro faz apenas uma pregação e 3.000 almas descem as águas do batismo. A igreja começa a crescer, começa a tomar forma. E aí no outro dia, onde é que eles estão? Indo em direção ao templo. E aí o versículo 2, ele vai dizer assim, ó: e estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola. Interessante que agora esse homem, ele estava indo ao mesmo lugar, mas qual era a intenção dele? Era chegar lá e ficar pelo lado de fora, esperando que as pessoas passassem, e ao passar por ele, dessem esmola. O interessante, amados, é que ele fica pelo lado de fora, e o que ele vai buscar lá, não é o Senhor. O que ele vai buscar lá é uma esmola. Interessante, amados, que ele tinha ali a oportunidade de ser abençoado, mas a motivação dele estava equivocada. Ele estava naquele lugar, amados, mas ele não estava buscando aquilo que realmente ele precisava. Ele buscava aquilo que momentaneamente satisfazia a sua necessidade. Por isso que a Bíblia diz que diariamente ele tinha que ir para lá. Por isso que se ele não fosse levado, ele não tinha como se manter. Então ele precisava que as pessoas levassem ele, que ele ganhasse esmola. Mas o interessante é que durante todo o tempo, ele sempre fica pelo lado de fora. Ele vai ao lugar, mas ele fica pelo lado de fora. Quando, amados, eu e você nos deslocamos para cá, nós deslocamos a um lugar onde, amados, é chamado a casa de Deus. E quando nós vemos a este lugar, amados, nós temos que entender que nós viemos aqui para buscar mais do Senhor na nossa vida. Nós estamos, amados, num lugar onde o Senhor, Ele quer ter a liberdade de ministrar e nos abençoar, amém? Mas para isso eu e você precisamos deixar. Quando nós vemos uma das passagens onde Cristo, ele se irrita ao chegar no templo, ele fica bravo de verdade. Coloca lá para nós, Mateus 21, 12 e 13. A Bíblia diz assim, ó, que Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores, de ladrões. O templo era, amados, tinha sido construído com uma finalidade, para que ali fosse a casa de Deus, para que ali o povo buscasse o Senhor, mas acabou se tornando um comércio.
O que Jesus estava dizendo, a minha casa foi feita com uma finalidade, para ser casa de oração. Só que essa atitude de Jesus, de pegar um zoreg, que é um relho trançado que a Bíblia descreve, e baixar o laço na turma, de fazer aqueles que faziam comércio perder financeiramente, fez com que os religiosos olhassem para Jesus e dissessem assim: esse cara atrapalhou o nosso negócio, e por isso que ele precisa morrer. Se nós pararmos, amados, para analisar, ali quando é montada a artimanha para prender Jesus, para matar Jesus, o que mais é levado em conta é isso. Não foi o fato dele ter ressuscitado pessoas, de ter libertado pessoas, de ter curado pessoas. O problema é que Jesus Cristo mexeu naquilo que os religiosos mais se apegam, que é o dinheiro. E não entendem, amados, que o Senhor, Ele não veio simplesmente, como que eu posso dizer, para fazer de mim e de você pessoas ricas. Porque a própria palavra vai nos ensinar, amados, de que adianta eu ganhar o mundo, mas eu perder a minha alma. E não que o Senhor seja contra a prosperidade, o Senhor fala sobre prosperidade, fala sobre sermos prósperos. O que a gente não pode é colocar a nossa prosperidade acima do Senhor. Aqui, amados, os religiosos, eles transformaram um lugar que era a casa de oração em um covil de ladrões. E quando Jesus Cristo aqui, ele repreende isso. Ele mostra para o povo que eles tinham distorcido o verdadeiro significado da casa do Senhor. Eles tinham mudado aquilo que o Senhor tinha feito. Muitas vezes nós olhamos hoje e vemos a mesma coisa, as pessoas distorcendo a palavra de acordo com aquilo que convém. Então muitas vezes, amados, pegam textos que tiram do contexto para virar um pretexto para uma heresia. E muitas vezes, amados, aquilo que nós deveríamos apenas olhar para a palavra e colocar em prática na nossa vida de uma forma simples e direta, é o que muitas vezes as pessoas não querem. Aqui, amados, a palavra ela está mostrando muito clara. E coloca para nós lá Romanos 1:25. Olha o que Paulo fala nesse versículo. Ele diz assim, ó: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Interessante que ele diz assim, ó: trocaram a verdade de Deus pela mentira. E ele diz assim, ó: adorando e servindo a criatura. Quem é a criatura? Quem é a criatura que Paulo está falando? Diga, somos nós. Nós somos a criatura de Deus. Amém? E quem é o Criador? Deus. Aí o que ele está dizendo? Estão adorando mais as pessoas do que o Criador, que é Deus. Às vezes, amados, a nossa preocupação não é em agradar ao Senhor. A preocupação é em agradar pessoas, independente da forma como Deus vai estar me vendo. E Paulo estava dizendo assim, ó: mudou. Mudaram a verdade em mentira. Hoje, às vezes, a gente não parece que a gente está vivendo num mundo meio ao avesso. Parece que hoje, quando tu fala mentira, tu é bem aceito. Quando tu fala a verdade, as pessoas não te tratam bem. De certa forma, hoje, como é que a gente faz para ofender alguém? Fala a verdade para ela. Simples. Fala a verdade. Tu vai ofender. Ainda mais se a pessoa estiver errada e te falar. Porque muitas vezes a pessoa está errada e ela chega e aí ela vai te pedir um conselho e ela quer que tu concorde com o erro dela e diga que ela está certa. E aí quando tu diz que ela não está certa, vira a cara, se torna até teu inimigo. Por quê? Porque tu não falou o que ela queria ouvir. Essa era a realidade daquele lugar. Só que aí a Bíblia vai nos dizer no versículo 3 que quando ele viu Pedro e João que iam ao templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Interessante que quando ele vê Pedro e João, o que ele viu? Ele não viu dois servos,
de Deus. Ele viu duas oportunidades de ganhar esmola. Muitas vezes, amados, a gente tem olhado para os servos do Senhor dessa forma. Tem olhado para a pessoa e não para quem a pessoa está pregando. Deus pode usar qualquer um para pregar? Pode ou não pode? Ele usou uma mula. Ele pode usar qualquer um de nós. Deus pode usar qualquer pessoa para orar por alguém e alguém ser curado? Pode? Pode usar alguém para orar por alguém e ser liberto? Pode. Aí é a pessoa que fez ou é Deus? É Deus. Nós precisamos entender, amados, que quando nos colocamos na presença do Senhor, nós apenas, amados, somos um instrumento nas mãos dele. Muitas vezes, amados, quando você sai da sua casa para vir à igreja, se você sai pensando, o que o pastor hoje vai falar para mim? Não é o que o pastor vai falar para você, é o que Deus vai falar através do pastor para a tua vida. Porque eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. E de repente o Senhor vai me levar a falar, talvez uma palavra, uma frase, que aquilo toca no teu coração e você vai dizer assim, era isso que eu estava precisando. E aí a pergunta é, foi o pastor que falou? Não, foi só um instrumento que Deus usou para falar ao teu coração, aquilo que você precisava. Só que aqui, amados, a Bíblia está dizendo que ele viu que iam chegando o tempo e pediram que desse uma esmola. O interesse dele era apenas uma esmola. Mas aí a Bíblia vai dizer no versículo 4, Pedro, fitando juntamente com João, disse, olhe para nós. Pedro para e diz para ele, olha para mim. E eu fiquei imaginando essa situação. O que passou na cabeça daquele coxo, aquele paralítico, quando Pedro olhou para ele e disse assim, olha para mim. O que será que ele pensou? Será que ele pensou que de repente agora eu vou ganhar a maior esmola da minha vida? Será que agora eu encontrei as pessoas certas que vão me dar, ao invés de esmolinhas, vão me dar de repente uma moeda de ouro? O que esse homem, quando Pedro disse para ele, olha para nós, será o que esse homem agora estava vendo? Quando ele estava olhando para Pedro e para João, o que ele estava vendo? Uma oportunidade de mais uma esmola? Ou será que passava na cabeça dele que ali poderia estar o milagre que ele precisava? Porque no versículo próximo, ele vai dizer assim, ó, e ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Mas o que ele queria receber? Ele não queria receber esmola? O foco dele estava no quê? Esmola. Será que em algum momento passou pela cabeça dele que aquele dia poderia ser o dia do milagre dele? Será que naquele dia ele pensou, hoje as pessoas vão me levar, porque eu não consigo caminhar, sou coxo, sou paralítico, e lá vão me colocar, e lá eu vou receber o maior milagre da minha vida? Será que ele pensou nisso? Não. Sabe por que ele não pensou? Ele estava tão acostumado a receber esmola, que milagre para ele não existia. Às vezes, amados, a gente está vivendo que nem esse coxo. Está acostumado a viver de esmola. E Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Às vezes, amados, a gente esquece, amados, que Deus tem o melhor para mim e para você. Mas às vezes a gente se contenta com esmolas. E eu não estou falando esmola dinheiro. Aconteceu uma coisa boa hoje, aconteceu outra coisa boa amanhã, e às vezes a gente diz assim, nossa, isso aqui já foi tudo, e Deus dizendo assim, ó, mas eu tenho muito mais. A Bíblia nos ensina, amados, que antes de nós o amarmos, Ele já nos amou. A Bíblia nos ensina, amados, que por nos amar, Ele entrega o seu Filho para que morresse por mim e por você numa cruz. Então, amados, quando nós olhamos para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, a pergunta é, Ele não tem o melhor? Tem. Mas aí de repente você vai parar e vai pensar assim, mas e as lutas que eu estou passando? E os problemas que eu estou enfrentando? Por que Deus não me ajuda?
Por que Deus não elimina da minha vida todos os problemas que eu estou passando? Seria bom ou não seria? Mas a pergunta é, tem situações muitas vezes da nossa vida, que os problemas que nós estamos passando, não são eles que estão trabalhando na nossa vida para nos tornar pessoas melhores? Porque o interessante, amados, é que quando a gente pergunta, faz a seguinte pergunta: quem quer viver um milagre? Todo mundo quer? Mas quando a gente vai olhar para a Bíblia, o que significa viver um milagre? Significa que tu está numa situação onde homem nenhum consegue te ajudar, onde a medicina não tem mais solução para a tua vida, aonde não existe mais nada do que fazer, somente aí você vai viver um milagre. Aí a pergunta é, quem quer chegar nessa situação para viver um milagre? Ninguém, né? Mas um milagre a gente quer. Engraçado que a gente quer a bênção, mas a gente não quer passar pelo deserto. A gente quer, amados, que as coisas aconteçam na nossa vida, mas como se fosse um passe de mágica. E a pergunta é um passe de mágica? Não. É viver por fé. É entender, amados, que nós abrimos mão daquilo que muitas vezes nós gostamos para dizer assim, agora eu vou viver por aquilo que o Senhor quer. É entender, amados, que nós olhamos e dizemos assim, eu vivi até aqui do meu jeito, mas agora eu vou abrir mão para viver do jeito que Deus tem para a minha vida. É fácil? Não, é o maior desafio da nossa vida. É aprender, amados, na prática, a depender de Deus. E aí eu pergunto para você, é fácil depender de Deus? Claro que não. Por que não é fácil depender de Deus? Porque Ele está no controle. E muitas vezes eu e você vamos olhar para aquilo que nós estamos passando e nós vamos dizer assim, mas eu não queria que fosse assim. E Deus diz assim, mas eu sei porque você está passando por isso. E tem situações da nossa vida que nós vamos passar, e depois que nós passarmos, nós vamos olhar para trás e a gente vai dizer assim, agora eu entendi o porquê que eu passei por isso. Porque às vezes, amados, a nossa mente está tão cauterizada, o nosso coração está tão fechado, que a gente não consegue entender algumas coisas da nossa vida. Muitas vezes, amados, a maioria das pessoas sabe quando é que valoriza as pessoas que estão próximas? Quando perde. Quando um casamento se desfaz, aí vai olhar e vai dar a verdadeira atenção. Só que aí muitas vezes já é tarde. Só que aí a pergunta é, adianta eu ficar me culpando por aquilo que passou? Não. Olha para frente e agora tira a lição do que você passou. E começa a caminhar de uma forma diferente, começa a viver de uma forma diferente. Começa a conduzir a tua vida de uma forma diferente. Por isso que quando ele olha esperando receber alguma coisa. Mas o versículo 6 vai dizer assim, Pedro, porém, ele disse, não possuo nem prata e nem ouro. Como diz o gaúcho, aí caiu os buteados do bolso. Não é? Porque o que ele queria? Esmola. Aí o Pedro olha para ele e diz assim, cara, ó, o bolso está furado, não tem nada para te dar. A esperança dele acabou. Aquilo que ele olhava e ele achava agora vai dar certo, veio uma resposta que entristeceu ele. Eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Quantas vezes a resposta de Deus já te deixou triste? Quantas vezes a tua oração que você orou, ao invés de trazer a resposta que você queria, te deixou ainda mais triste? Porque aí você pensa assim, eu acho que Deus não está fazendo nada, eu acho que Deus não entendeu, eu pedi isso e Deus fez isso. Eu pedi que Deus viesse por aqui, fizesse assim, e Deus veio por aqui e fez assado, como a gente diz. Aí esse homem, ele escuta dizer, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. A vontade que dava era levantar e sair dali correndo, né? Dizendo assim, só perdi meu tempo com esses caras. Mas ele não podia porque ele era coxo. Só que aí na sequência, o que Pedro diz? Mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Ele não tinha a esmola que o homem esperava.
Mas ele disse assim, mas o que eu tenho para te dar, eu te dou. Ele disse assim, ó, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ele diz, levante-se e ande. Amém? Será que ele queria esse milagre? Será que às vezes eu e você sabemos o que nós queremos? Porque às vezes a gente está tão acostumado com as esmolas, está tão acostumado com as migalhas, que às vezes a gente não sabe o que realmente a gente quer. Quando Pedro disse para ele, em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande. Olha que interessante que a Bíblia vai dizer, pegando na mão direita do homem, o ajudou a levantar. Como é importante, amados, quando nós estamos por baixo, chegar alguém que pegue na nossa mão e diz assim, eu estou aqui contigo. De tu saber que tem alguém que tu pode muitas vezes contar dos teus problemas e vai chorar contigo, vai orar contigo, mas vai estar do teu lado. E sabe o que é o mais interessante? É que nos piores momentos da nossa vida nós descobrimos quem realmente são os nossos amigos. É ou não é? Porque fazer uma festa, assar uma carne, tu não descobre quem é teu amigo. Tu só descobre quem está com fome. Agora, quando tu está passando por um problema, muitas vezes vai chegar pessoas do teu lado que tu nem imaginava e vai dizer assim, eu estou aqui para te ajudar. E muitas vezes aqueles que tu achava que iam te ajudar são os primeiros que te viram as costas. E aí, amados, vem a surpresa na nossa vida. Por quê? Porque às vezes a gente confiou demais em pessoas e esqueceu de colocar a nossa vida nas mãos de quem realmente nós deveríamos. Esperamos demais de pessoas, mas não colocamos nas mãos de Deus. E muitas vezes essas frustrações acontecem para Deus nos mostrar, amados, quem tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Quando a Bíblia diz, pegando pela mão direita do homem, o ajudou a levantar-se. Imediatamente os seus pés e os seus tornozelos se levantaram, se firmaram. Aquele homem, amados, ele precisava de ajuda. O que eu estou querendo te dizer nessa noite é que às vezes, amados, eu e você podemos estar que nem esse homem, prostrados, caídos. E o Senhor está dizendo assim, pega na minha mão que hoje eu vou te levantar. Eu vou te levantar, eu vou te colocar de pé, os teus pés vão se firmar, os teus tornozelos vão se firmar e você vai ficar de pé. Aí você vai dizer assim, mas eu caí, a minha vida perdeu sentido, as coisas estão dando tudo errado. E o Senhor está dizendo, eu não estou te perguntando o tamanho do teu problema, eu estou te dizendo que eu estou aqui, que eu estou com a minha mão estendida para te levantar. E se você pegar na minha mão, eu te coloco de pé. O que o Senhor, amados, quer para a minha vida e para a sua vida é isso. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. O Senhor, amados, Ele quer nos levantar. Não interessa o tombo que eu e você caímos. Não interessa, amados, o tamanho da luta, da provação que eu e você enfrentamos ou estamos enfrentando. O que Ele está dizendo para mim e para você é, segura na minha mão que eu vou te levantar. Ele não pergunta, amado, se o problema é grande. A única coisa que Ele nos diz é, segura na minha mão que eu te levanto. Às vezes, amados, tem coisas que acontecem na nossa vida quando a gente entrega a vida para o Senhor, que às vezes a gente fica pensando assim, como? A gente entrega a vida para Jesus e vem uma luta e a gente não sabe. E a coisa vai passando, e dali um pouco a gente olha para trás e a gente passou por aquela tempestade. E depois de passar por ela, a gente olha para trás e diz assim, como que eu consegui passar? Ah, se fosse em outra época eu não teria conseguido. Aí se a gente parasse para pensar, sabe o que era? O Senhor estava lá do nosso lado, segurando a nossa mão, dizendo assim, tu não está sozinho. Antes tu caía e ficava caído porque tu estava sozinho. Agora tu cai, mas eu te levanto e te levo em frente. Por isso, amados, quando eu falei lá no início, todos nós podemos e vamos cair, sim. Mas o ficar prostrado é decisão nossa. Carregar uma dor, uma mágoa, um sofrimento, algo que nós passamos,
no nosso coração, o resto da nossa vida é decisão nossa. Valorizar mais as coisas ruins do que as coisas boas é decisão nossa. É olhar mais para a dor do que para a alegria é decisão nossa. Todas essas coisas, amados, eu e você vamos passar, já passamos na nossa vida. A pergunta é: vamos segurar na mão do Senhor e deixar Ele nos levantar? Ou vamos ficar caídos? Por isso que o texto, ele vai seguir dizendo: e dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Porque imagina, para aquele homem era mais um dia sentado pegando esmola. Agora os seus pés se firmam, os seus tornozelos, e agora ele está em pé, pulando, e ele diz assim: se nós estamos no lugar, chega de ficar do lado de fora, agora eu vou entrar. Chega de ficar dizendo que eu acredito em Deus se eu não tenho relacionamento com Ele. Porque muitas vezes, amados, a gente diz assim: eu acredito em Deus, mas não ora 1 minuto por dia, não tira 1 minuto por dia para ler a palavra de Deus, e acha que o simples fato de dizer que acredita em Deus é o suficiente para Deus te abençoar. Não é. Amados, eu e você precisamos entender que Deus quer ser nosso Pai. Ele quer nos tratar como filhos. E como Pai, amados, Ele quer que nós, como filhos, venhamos nos relacionar com Ele. Então não é lembrar de Deus apenas quando a coisa aperta, quando a luta chega. É colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e ter um relacionamento diário, real e verdadeiro. Uma vez eu conversava com uma pessoa que estava passando por uma luta, por uma depressão. Estava dando tudo errado na vida. Aí a primeira pergunta que eu fiz é: tu acredita em Deus? Acredito. Eu disse assim: tá, mas tu busca Deus? Aí ficou aquela: como assim busca Deus? Aí eu perguntei: tu ora? Não, não oro. Já orou alguma vez na vida? Não, nunca orei. Tu já foi em alguma igreja? Não, nunca botei meus pés dentro de uma igreja. Lê a Bíblia? Não, nunca peguei na minha mão. Então tu só diz que tu acredita em Deus. É tudo isso que tu tem de fé. É. Sabe o que é isso? É quando nós estamos sentados pelo lado de fora. E sentado pelo lado de fora, amados, eu e você nunca vamos experimentar o que Deus tem para a nossa vida. Enquanto que nós estivermos longe, nós vamos viver do nosso jeito. Mas quando nós entrarmos e mantermos relacionamento, nós vamos aprender a viver do jeito dele. E aí muitas vezes, amados, o Senhor vai nos levar por caminhos, Ele vai nos levar, amados, por situações que eu e você não entendemos. E a Bíblia, ela nos ensina, amados, que os planos de Deus são diferentes dos nossos planos, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Mas a Bíblia também diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se tem uma coisa, amados, que eu posso dizer que a melhor coisa que eu fiz da minha vida foi entregar ela para Jesus. Porque a partir daquele dia minha vida começou a ter sentido. Ah, pastor, o senhor estava caído antes. Eu estava no fundo do poço. E depois o senhor caiu? Caí. Mas aí eu me lembrei que tinha alguém que estava assim: deixa que eu te levanto. Depois que o senhor entregou sua vida para Jesus, o senhor passou por problema? Muitos. Mas quando o problema chegava, eu me lembrava: mas eu não estou sozinho. A pior situação, amados, que alguém pode enfrentar na sua vida é estar cercado de pessoas e se sentir sozinho. Agora, com Deus, amados, eu e você nunca vamos nos sentir sozinhos se nós abrirmos o nosso coração para Ele. E não interessa, amados, a forma como eu e você chegamos até Ele. O que interessa verdadeiramente, amados, é se nós vamos abrir o nosso coração. O segredo de tudo, amados, está nisso, é quando nós abrimos o nosso coração e deixamos o Senhor cuidar.
É quando nós colocamos todas as coisas. E aí, amados, nós podemos estar no fundo do fundo, mas Ele nos levanta. Coloca para nós lá Salmo 145, 14. Ele diz: o Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Você pode ter chegado prostrado. Você pode ter chegado no fundo do poço. Agora o Senhor está dizendo: mas eu levanto. Se você quiser, eu te levanto. Se você quiser, eu curo as tuas dores, eu curo os teus traumas, eu curo as tuas feridas. Mas se você quiser. Quando este homem ouviu essa palavra e pegou na mão de Pedro, ele se levantou. E aí a pergunta para mim e para você hoje é: o que hoje está nos impedindo de fazer a mesma coisa? O que hoje nos impede de pegar na mão do Senhor e dizer assim: Senhor, eu quero me levantar? O que hoje, amados, está nos travando, está nos limitando e está nos impedindo, amados, de nos levantarmos e começarmos a caminhar? Porque nós vamos olhar para a Bíblia e nós vamos ver a história lá do paralítico do tanque de Betesda, que estava lá há 38 anos. E Jesus chegou para ele e disse assim: quer? Pega o teu leito e vai. E ele pegou, se levantou e foi. Jairo foi atrás de Jesus Cristo. No meio do caminho, Jesus acabou perdendo um tempo lá, que para muitos era perder tempo com a mulher do fluxo de sangue. E aí quando Jesus se desocupa, que vai embora, chegar e dizer assim: não adianta mais, tua filha já morreu. Jesus disse assim: calma. Chegou lá, o que diz para a menina? Menina, eu te digo, levanta-te. E a menina levantou. Ele estava chegando numa cidade e estava saindo um cortejo. Uma mãe viúva carregando ali, levando o seu filho. E aí a Bíblia diz que quando ele viu, ele foi tomado de compaixão ver aquela mãe ter perdido seu filho. E ele chega, toca no esquife e ele diz para aquele jovem que estava ali: levanta. E o jovem levantou. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu quero que você entenda uma coisa: para Deus não existe limite. Ele não fez o mesmo com Lázaro. Ele disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro teve que levantar e sair sozinho. O que eu quero que você entenda, amados, que se eu e você colocarmos todas as coisas diante do Senhor, Ele vai nos levantar. Ele vai tratar a nossa vida. Ele vai nos fortalecer. E Ele vai nos ensinar a caminhar conforme a vontade dEle. A Bíblia vai seguir dizendo, amados, que todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados. O povo viu o milagre acontecer. O povo reconheceu que era aquele o paralítico que estava lá. E agora o povo se admirou. Você sabia que as pessoas também veem as tuas lutas? Que as pessoas também sabem das tuas derrotas? Que as pessoas também sabem das tuas quedas? Mas sabe o que mais chama atenção para elas? É quando elas veem você se levantar. Porque cair, todo mundo cai. Mas se levantar, nem todos. O que chama mais atenção, amados, numa pessoa que cai, não é o quando ela cai. É como que ela conseguiu se levantar. É quando uma pessoa passa por uma luta, quando uma pessoa passa por uma provação e ela continua em frente. Aí as pessoas vão olhar e vão dizer assim: como que conseguiu? Aí nós vamos poder chegar e dizer assim: é que eu segurei na mão do Senhor e Ele me sustentou. Tu tinha todos os motivos para estar em casa, enfiado dentro de uma cama, abaixo de remédio, e aí tu está aqui bem. Como? É porque eu segurei na mão do Senhor. E Ele está me levando um dia após outro.
Todos os dias Ele está me dando força, todos os dias Ele está me dando ânimo, todos os dias Ele me faz levantar e me faz seguir em frente. Aí, amados, eu e você vamos acabar percebendo que não é isso aqui. Não é pela nossa força, é pela nossa fé. É quando, amados, nós entendemos que a nossa fé, colocada em prática, ela se torna maior do que todas as lutas que eu e você enfrentamos. Porque pela fé, amados, nós pegamos na mão do Senhor e nos levantamos e seguimos em frente. É quando muitos desistiram. É quando muitos disseram assim: eu não aguento mais. É quando muitos olham para a sua própria vida e dizem assim: se eu pôr um fim nela, vai ser mais fácil do que eu continuar em frente. Sabe o que é isso? É a pessoa que se prostrou e disse assim: aqui eu não saio. Por que, amados, muitas vezes a gente vê pessoas que passam por uma luta e tiram a própria vida? Porque caíram e não conseguem se levantar mais. E aí, amados, entra um segredo. Muitas vezes, amados, eu e você precisamos entender que quando caímos, nós precisamos de ajuda. E a melhor ajuda que eu e você podemos receber é quando nós pegamos na mão do Senhor. É quando nós colocamos a nossa vida na dependência dEle. E aí, amados, não é mais nós no controle, mas é o Senhor. É quando Ele começa a conduzir a nossa vida segundo a sua vontade. É quando Ele nos pega pela mão e Ele vai nos levando, vai nos puxando, vai nos carregando, mas Ele vai nos levando. Aí, amados, nós podemos estar passando, como diz o salmista, pelo vale da sombra e da morte. Mas nós vamos passando. Nós podemos estar passando pelo deserto, mas nós seguimos em frente. Aí as pessoas vão dizer assim: mas tu tem todos os motivos para desistir. Por que não desistiu? Porque eu não estou sozinho. Por que tu não abandonou? Abandonar por quê se eu tenho alguém que está comigo? Por que muitas vezes a gente olha para famílias que estão se destruindo? Casamentos, relacionamentos. Porque caem e esquecem, amados, que sozinhos não conseguem. Em algum momento, amados, na Bíblia, nós vamos ver Deus perguntando o tamanho do problema para alguém? Não. Você acha que Deus está preocupado com o tamanho do teu problema? Não. Sabe qual é a única preocupação que Deus tem comigo e com você? É se nós vamos pegar na sua mão. Porque se eu e você segurarmos na mão dele, amados, não precisamos mais nada. O resto quem faz é Ele. Só que pegar na mão do Senhor vai nos exigir fé. Vai nos exigir, amados, nós dizemos assim: Senhor, está no controle. Por isso que quando o povo viu aquela situação, a Bíblia diz, ficaram admirados e espantados com o que tinha acontecido. A pergunta é: quantas vidas mais ali foram acrescentadas por causa daquele milagre? Quantas pessoas começaram a crer naquele Deus que Pedro e João estavam pregando? E aí muitas vezes, amados, eu e você estamos olhando para o nosso problema e dizendo assim: não tem solução. E Deus dizendo assim: se tu segurar na minha mão, eu vou te levar à solução. Mas aí muitas vezes o que a gente faz? Acho que não vai dar. Não, acho que não vai adiantar. Não, isso aqui não tem mais solução. Isso aqui não tem mais o que fazer. Nós preferimos recuar do que crer. Porque nós achamos, amados, que para nós não tem solução e Deus também não vai conseguir. A Bíblia nos ensina, amados, que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus hoje, Ele não pergunta o tamanho do problema que você está enfrentando. Ele só pergunta para você: você quer segurar na minha mão e se levantar?
Você quer começar a caminhar comigo? Você quer confiar em mim? A única coisa, amados, que o Senhor pede de mim e de você é que eu e você creiamos nele. É que eu e você depositamos a nossa fé nele. O resto Ele vai fazer. Mas pastor, eu vim para a igreja e parece que depois que eu vim para a igreja a luta aumentou. Já aconteceu com alguém? Interessante isso, né? Não é que a luta aumentou, é que agora você começou a perceber. Porque antes a gente estava tão cego no mundo que a gente não percebia a luta que a gente estava vivendo. A coisa estava um trem descarrilado que a gente achava que estava dando tudo certo, tudo normal, e a gente estava vendo tudo errado. E aí, amados, a gente pensa, mas será que está adiantando? Será que está valendo a pena eu ter fé? E o Senhor pode estar nos dizendo assim, parece que a luta aumentou. O que você não pode esquecer é que eu estou do teu lado, pegando na tua mão e te dizendo, vamos em frente. Ah, mas está difícil caminhar, não tem problema, eu estou na frente. Ah, mas o caminho é difícil, não te preocupe, eu vou na frente e eu abro o caminho para você. Ah, mas eu não consigo, não te preocupa, eu vou fazer você conseguir. Quando eu e você, amados, agarramos na mão do Senhor, não é mais nós que estamos no controle, mas é Ele. O que o Senhor diz para a igreja nessa noite, te levanta. Está na hora de você agarrar na mão do Senhor e dizer assim, me conduza. Eu quero ser curado, eu quero ser restaurado, eu quero ser conduzido pelo Senhor. A única coisa que Ele nos pede, então segura na minha mão. Amém? Te coloca de em pé. Coloca as tuas mãos na altura do teu coração. E peça para Ele, em forma de oração, para que você consiga confiar nele. E que você consiga agarrar na mão dele. E deixar que Ele te levante. Ele sabe a batalha que você tem enfrentado. Ele sabe como está o teu coração. Ele sabe como que você tem vivido, o que você tem passado. Só que nessa noite Ele está te dizendo, a única coisa que eu quero de você é agarra na minha mão, que eu vou te levantar. O Senhor está dizendo para mim e para você, não fica mais prostrado, está na hora de você se levantar. Não se entrega, se levanta. Não desista, mas persista na fé. Não é hora de você entregar os pontos, é hora de você colocar a tua fé em ação. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa noite, e nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a nos agarrarmos no Senhor. A tua mão, ela está estendida em nossa direção, Pai, então nos ajuda a nos pegarmos na tua mão, a nos pegarmos no Senhor, para que o Senhor nos levante, para que o Senhor nos leve à frente, para que o Senhor nos tire do fundo do poço, para que o Senhor nos arranque daquele lugar aonde só nos causa tristeza, aonde só nos causa dor, aonde só nos causa sofrimento. Nós te pedimos, Pai, nos tira, Pai, daquilo que nos faz mal, e nos leva, Senhor, para aquilo que nos traz alegria. O Senhor conhece o coração de cada pessoa que aqui está, e eu te peço, Pai, vem ministrar o coração de cada um, Pai, e que nós possamos, Pai, nessa noite entendermos que as tuas mãos estão estendidas em nossa direção, e que basta agarrarmos nela, agarrarmos e entendermos que o Senhor está nos ordenando para nos levantar, mas que muitas vezes nós estamos insistindo em ficar prostrados. Por isso, Pai, eu oro nessa noite, Pai, que tudo aquilo, Senhor, que nos faz ficar prostrados, que saia da vida de cada um dos teus filhos, Pai, e que nessa noite
venhamos ser levantados pelo Senhor, em nome de Jesus.